Então, como a gente tinha falado, a classe é um objeto um modelo de um objeto do mundo real e que tem seu nome, seus atributos e suas ações. Então, vamos lá, pensando no modelo do objeto que nós estamos trabalhando, que é reunião, o que é que a gente teria como classe? Então, vamos ver aqui. Vou colocar aqui o nome da nossa classe, que é reunião. Não vamos colocar acentos, tá bem? Vamos colocar assim, reunião sem acentos. Todo objeto, ele precisa ter um item que o identifica como um item exclusivo no mundo. Por quê? Eu não posso, eu tenho pelo menos que eu tenho pelo menos que evitar objetos repetidos. Até porque não existem, né? Por exemplo, não existem dois Fernandos no mundo. Não existem dois de nenhum de vocês no mundo. Cada pessoa é única. Então, os objetos tendem a ser únicos. Logo, eu vou ter que ter sempre um identifier aqui. Então, o que seria o identifier? Então, seria um valor, por exemplo, eu vou colocar aqui identifier, acho que é assim que escreve em inglês. E esse valor, esse identificador ou ID, ele tem sempre um tipo. O que é o tipo? É o tipo de valor daquela característica, o tipo do valor, o data type, o tipo de dado, o tipo de informação. Por exemplo, eu vou colocar aqui a reunião, vou colocar aqui a ID para ficar melhor, mas para ficar menor. Eu posso ter, vamos pegar aqui um exemplo. Não dá para pegar um exemplo aqui para já, mas se eu pegar aqui o exemplo do aquele exemplo que a gente teve lá no Kahoot quando eu fiz com vocês. Tinha um ID, que era o PIN, né? Era um valor. Vamos pensar no Kahoot como uma reunião. Tinha lá um valor numérico. Era só numérico. Então eu posso colocar aqui um valor como isso aqui, um valor inteiro. A gente vai ainda especificar mais coisas sobre classes, certo? Não vamos aprofundar tudo agora sobre classes. Mas a classe é um modelo de um objeto. E esse objeto tem um identificador. E esse identificador, para mim, é um valor numérico que eu estou classificando ou tipificando como integer. Quando a gente vê um int, isso significa um valor de inteiro. Os números inteiros são aqueles números negativos ou positivos que não têm casa decimal. O infinito, para mais ou para menos. De zero a menos infinito, de zero a mais infinito. E que não tem casas decimais. Esses valores são os números de números inteiros na no que diz respeito à data tipagem, eles têm tamanhos. Para já a gente não vai falar sobre isso, mas quando a gente for trabalhar com C Sharp, nós vamos falar. Depois, a nossa classe de reunião, a gente tinha um valor também que era o participante ID, ou seja, quem vai participar da reunião. Então, eu vou colocar aqui participante ID, que é a pessoa que vai entrar na reunião. Essa pessoa, ela tem um tipo de dado, de valor. O identificador dela também tem um tipo de dado. Eu vou colocar como inteiro também, mas normalmente hoje, nos sistemas mais modernos, eles utilizam os identificadores de pessoas como valores em string, que são valores de texto. Não se espantem com isso, a gente vai falar mais à frente. A reunião, ela também tem uma data e hora, certo? Início e fim. Vou colocar aqui início. E esse valor início é uma data. Então vamos colocar aqui date. Só que não é só data. Ele tem data e horário para começar, que é dia e hora de começo. Então, é um date time, normalmente. Date time. Vou duplicar isso aqui. Carreguei Ctrl D e duplicou.
ou carrega com o botão direito do rato, aí vem aqui em Duplicate. E agora eu vou colocar outro valor, que é o fim da reunião. Que, assim como tem começo dia, hora, minuto, segundo, eu também quero um dia, hora, minuto, segundo, para o fim, que é o date time. Vejam, a nossa reunião, então vamos voltar um bocadinho aqui. O utilizador vai lá e vai criar uma reunião. Quais são as informações que ele vai colocar? Vamos voltar lá também para o exercício. Deixa eu ver aqui. Vocês não vão ver isso com certeza porque não está sendo partilhado. Então, receber notificações por e-mail, permitir o registro de presença de participantes durante a reunião, suportar 1000, cada reunião deve ter hora, data, a interface deve ser simples e intuitiva, sistema garantir dados utilizadores protegido, resposta qualquer. Ok. Não tem muita informação aqui sobre. Aqui diz: cada reunião deve ter data, hora e duração, tema e lista de participantes. Ou seja, tema faltou aqui. Então vamos adicionar mais um. Ctrl D. Tema. Tema da reunião. Normalmente o tema ele é feito em texto. Então a gente vai colocar aqui text. Identificador participante. Só que vejam lá uma coisa, malta. O participante ID aqui é a relação exclusiva. Eu estou fazendo para cada reunião dessa eu vou ter um participante, mas não é isso que eu quero. Eu quero que para cada reunião eu tenha muitos participantes. Por quê? Cada ID da reunião é único, ou seja, para a reunião número 1, eu tenho que ter participantes A, B, C, D, E, F, G até a letra Z, ou mais. Logo, para cada reunião, para cada linha que eu vou ter, para cada objeto de reunião que eu vou ter, eu tenho que ter uma lista de participantes. Então, eu vou colocar aqui, ó, participantes ID. Por quê? Porque eu vou ter que ter, ao lado dessa, uma outra classe que eu vou chamar de participante. Vejam que aqui eu estou identificando a reunião com o seu ID e a gente chama isso de chave primária, porque é o identificador da reunião. E aqui, um identificador de uma outra classe, que é a classe participantes, certo? E a classe participantes, ela vai ser, na verdade, assim, vai ser participantes, a gente vai ter que ter uma classe intermediária, que é participantes reunião. É a que eu vou fazer agora. Certo? Essa classe, ela vai se relacionar com essa. Essa aqui vai ter um ID só dessa, então vai ser assim, ó. Vai ser participantes reunião, desculpem. Eu vou colocar parte só para ficar melhor, assim, não ficar tão grande. Parte reunião aqui também. Aqui, no campo identificador, eu vou ter o identificador da minha parte reunião, que eu vou colocar também com um inteiro, um valor inteiro. Poder colocar aqui assim, ó, number também, certo? Em vez de int. E aqui eu vou colocar a reunião que eu pretendo, que é o valor aqui, e o utilizador. Então, essa aqui vai ter o valor de reunião ID, e vai ser o mesmo tipo do identificador da reunião. E aqui eu vou ter um participante ID, que vai ter o mesmo valor do identificador da classe
participante que eu vou criar agora. Vamos lá, participante. Ele tem o seu ID também. O tipo eu vou colocar inteiro também. E vou colocar aqui só nome e e-mail. Nome, texto e e-mail. Vejam lá que a gente tinha que permitir cadastrar o e-mail, utilizar o e-mail da pessoa, que também é um texto. E-mail também é texto. E o que é que a gente tem agora, malta? As classes que vão funcionar para relacionar os objetos. Eu poderia simplesmente tirar isso aqui e dizer aqui que eu vou ter participantes. Mas eu prefiro fazer isso, porque isso é assim que a gente vai modelar no futuro. Ou seja, eu vou ter uma relação de muitos participantes para cada reunião, ou para muitas reuniões. Um participante pode participar de várias reuniões e cada reunião pode ter muitos participantes. Logo, essa relação ela precisa ser intermediada por uma outra classe, vai reunir para cada reunião um ou mais participantes. Então, aqui eu posso ter a reunião um participante um A. Reunião um participante B. Reunião um participante C. Reunião um participante D. Aí depois posso ter reunião 2 participante A. Reunião 2 participante B. E assim sucessivamente. Colocando todos os participantes em cada reunião, se eu quiser. Isso é um esboço de criação de classes e já classes relacionais. A gente não precisava falar de classes relacionais para já, mas a gente já está adiantando um ponto. Ou seja, as classes elas precisam se relacionar e essa relação ela vai depender de chaves primárias e estrangeiras. E aqui a gente tem em mente que isso aqui é uma chave, isso também é, isso também é. E quando a chave é exclusiva uma classe, essa chave a gente tende a chamá-la de primária. Quando nós temos uma chave, isso aqui nem precisa, malta, desculpem lá, isso aqui não precisava. Ali não precisava disso. Então, e quando a gente tem uma chave estrangeira, certo? Como é o caso aqui, participante ID, que é de outra, uma chave que é de outra tabela, como eu disse, a gente chama de estrangeira. Essa reunião ID, ela se relaciona com essa aqui, ó, o ID da reunião, e essa participante ID se relaciona com o ID do participante, para que todos os participantes participem de quantas reuniões sejam necessárias, e repito, para que cada reunião tenha quantos participantes sejam necessários, sejam adicionados necessariamente pelo utilizador ao registrar a presença. Dúvidas? Para a gente ir para cá. Não?